Agora, no finalzinho do ano, no sobressalto do recesso, né, foi noticiado a seguinte notícia. Portaria do Rio Grande do Sul vai permitir que alunos passem de ano se reprovarem em até 4 matérias a partir de 2025. Progressão parcial permite que estudantes avancem mesmo com notas abaixo da média em áreas importantes. A Secretaria Estadual da Educação, SEDUC, do Rio Grande do Sul, publicou uma portaria que promete alterar significativamente o modelo de avaliação nas escolas estaduais a partir do ano letivo de 2025. A nova medida prevê a possibilidade de alunos serem promovidos ao próximo ano escolar, mesmo com até 4 reprovações em disciplinas, desde que se submetam a um programa de estudos complementares, conhecido como progressão parcial. De acordo com a portaria, o estudante que não atingir a média 6 em até 4 matérias, mas demonstrar condições gerais de avanço, poderá seguir para o ano seguinte e participar de aulas complementares específicas das disciplinas pendentes. O objetivo da medida é garantir que os alunos mantenham a continuidade de sua formação acadêmica sem que a reprovação de múltiplas disciplinas comprometa todo o ciclo de aprendizado. Só a matéria por si só já gera para mim um monte de contradições aqui, incongruências, né? É importante que eu registre que a senhora, minha mãe, Dona Marisa Fernanda Mendes Porciúncula, que sempre nos acompanha lá de Frutal, Minas Gerais, também é formada em Geografia. E milita na educação desde sempre, né? Me conheci por gente, ela já fazendo da educação o seu ganha-pão e a forma de sustentar a minha e o meu irmão mais velho, Juliano. Eu pergunto, essa portaria da SEDUC, isso é um avanço, um retrocesso? Isso ajuda ou atrapalha? Bom, se o professor Carlos, meu colega, professor de Estado, permitir, né, até para a gente dar um início, né, nessa conversa, há uma tendência nos últimos anos do governo estadual fazer algumas mudanças, né, principalmente no período de recesso. Tanto na forma de avaliação, na forma de organização curricular. Nos últimos anos nós tivemos a criação de novas disciplinas e que talvez para este ano vai ter a supressão da quantidade de períodos de algumas delas. Nós tivemos métodos avaliativos métodos não, mas formas, né, de avaliação que mudaram muito nos últimos anos. Nós chegamos a ter até conceito, né? Então a nota ela tinha sido extinta. Veio uma forma de conceito, né? Depois a nota ela retomou, foi dividida em bimestre, depois foi para trimestre. Então, no cenário estadual, as mudanças elas são muito, muito significativas e muitas vezes sem debate, né? Sem debate com o coletivo e principalmente para aqueles que fazem a educação, né? Que são os trabalhadores de educação, que são os professores, são as direções, são os funcionários de escolas que estão no dia a dia. E uma conversa também com a comunidade em geral, que de fato são os alunos e os pais também, né? A gente se toma por surpresa, né, de fato, uma portaria que vem no final do ano, porque a gente sabe que o Estado pode fazer mudanças, né? E de fato eles sempre estão ligados, né, para ver aonde que eles podem agir, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que é uma tendência, né, dos governos tentarem facilitar a aprovação de alguma forma. Facilitar no sentido de criar várias ferramentas para que, de alguma forma, tenha um índice maior de aprovação, tá? Isso é de todos os governos. Então, a gente percebe que todos os anos são implantados recuperações, né? Seja elas trimestrais, seja elas antes do início do ano letivo, para tentar recuperar aquele que porventura não passou no ano anterior. No final do ano, conhecido como provão, né? Uma recuperação extra. Por vezes isso não está previsto, mas entre os bastidores a gente conversa muito que a gente acha que sempre a SEDUC pode determinar isso. E de fato veio uma portaria que se pegou por surpresa alguns, até porque a gente recebeu a notícia via as mídias de massa, né, do Estado, e não comunicado, às vezes, oficial, né, onde se passa pelas coordenadorias, se passa pela direção e chega até os professores. E dessa notícia, ela gera dentro da comunidade, né, como um todo, um debate, mas depois da portaria já estar sendo implantada, né? Ela vai ser bom ou ela vai ser ruim? Ela vai ser bom para quem, né? Ela vai ser... Que ganho nós vamos ter em educação com o aumento da aprovação desta forma, né? Porque no dia a dia os professores fazem diversos esforços para tentar recuperar aqueles alunos, né?
não foi bem no primeiro trimestre, vamos tentar buscar ele no segundo, vamos tentar buscar ele lá para chegar no terceiro já com melhores condições. A reprovação é uma consequência de uma diversidade de fatores que acontece durante o ano. A reprovação não é uma questão pontual do final do ano, né? E essa tendência de aprovar aluno, mesmo ele estando ainda em 4, né, componentes curriculares, né, que é o nome que hoje é usado, né? Isso vai gerar talvez uma maior pressão sobre o próprio professor, porque talvez os alunos eles vão estar escolhendo as disciplinas que eles vão dar mais ênfase, né? A gente sabe que a ciência e natureza é uma área do conhecimento que engloba biologia, física, química, agora outros componentes, que é uma área que gera um temor muito grande, né, nos alunos. E porventura, se ele tiver, ou matemática também, né? Então, se porventura ele tiver mal em matemática, física e química, o aluno ele vai se dar o direito, né? Talvez dentro do cenário que parece se encaminhar, talvez de se acomodar de alguma forma, né? Isso poderá, porque a gente sabe que a gente trabalha muito com o consciente e o subconsciente dos alunos, né? Eles têm um processo de formação. Então, até que ponto a facilitação vai ajudar no processo formativo do aluno ou ele vai atrapalhar, né, o trabalho pedagógico do professor com o aluno no dia a dia em sala de aula. Professor Carlos, qual é a sua opinião a respeito dessa portaria maravilhosa de final de ano? Eu outro dia assisti a uma fala da secretária estadual da Educação, onde ela dizia que a preocupação do governo do estado em tomar esta medida é pelo alto índice de reprovação, que o governo está preocupado, né, com esse alto índice de reprovação. De outra parte, eu também assisti a fala de uma das líderes do CEPER Sindicato, professora Neiva Lazarotto, em que ela dizia: e qual vai ser a medida a ser tomada pela gestão com relação a atender aquilo que está sendo proposto? Porque, em tese, a proposta é de que ocorra uma recuperação do processo ensino-aprendizagem no turno inverso, em até 4 disciplinas ou componentes curriculares para aqueles alunos que não conseguiram atingir a média, né? Eu poderia dizer assim que a portaria, ela é aquilo que uma vez li, uma obra de um professor de história da UPF, que ele chamou assim, vinho velho em pipa nova. Porque a aprovação com dependência é uma coisa que já existiu no estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro que na década de 90, final dos anos 80, nós já tínhamos isso. Eu me lembro que ali no 15, o aluno reprovava em 1, 2, 3 disciplinas, ele ficava em dependência daquelas disciplinas. E recentemente, né, nós tivemos uma situação também, né? Então, o que acontecia muitas vezes? O aluno que estava na dependência, né, ele estava indo para a escola para, vamos dizer assim, frequentar a disciplina, mas aí por um ajuste lá no horário, alguma coisa assim, o professor já havia adiantado aquela aula e o aluno acabava chegando lá e não, a aula já foi ministrada, o aluno perdeu, não foi avisado e tal. Então, por isso que eu digo, vinho velho em pipa nova, né? O governo do estado vai dar recursos humanos, vai ter lá um professor que vai ser encarregado de atender esse aluno, né? No horário além daquele que o aluno vai estar regularmente matriculado nas disciplinas da série seguinte, porque isso é questão de gestão, de recursos humanos, envolve uma série de espaço, vai ter sala disponível para isso, vai ter um espaço disponível para isso, né? Porque o que a gente encontra muitas vezes, principalmente no turno diurno, é a falta de espaços pedagógicos, né? Nós temos nas escolas estaduais muitas vezes uma biblioteca fechada porque não tem ninguém para atender na biblioteca. O governo do estado, eu lembro assim que em alguns governos, a primeira coisa que fizeram, eu lembro do governo Ieta, por exemplo,
primeira coisa que fez foi retirar o pessoal da biblioteca, retirar o pessoal dos setores de coordenação pedagógica e priorizar a sala de aula. Mas a sala de aula não é só o espaço carteira, quadro e professor ministrando um conteúdo, uma disciplina, né? Tu precisa ter os outros espaços também. Eu lembro que logo que eu ingressei no Estado como professor, às vezes eu era o último professor a sair ali do 15, junto com a vice-diretora, porque eu ministrava lá uma disciplina de história medieval, vamos dizer assim, eu estava estudando história medieval com os alunos. Aí, geralmente, no final do módulo ali, né, daquele período, eu gostava, assim, gosto de passar um filme, tá? No que implica isso? Tem que ter uma sala de audiovisual, tu tem que ter um espaço, uma estrutura montada. Muitas vezes tu não tem um funcionário para fazer isso, então o professor tem que estar vendo, né, se tem cabo, se tem controle funcionando. Aí depois tu tem que desmontar tudo aquilo ali, porque no outro turno daí já é outra turma, é outro professor, não vai utilizar. Então, sabe? Então são coisas assim que vão acontecendo que vão tirando o prazer de desenvolver, né? Por exemplo, assim, tu chega às vezes ali, tu não tem um controle que funciona. Ah, falta a bateria. Lá, e isso eu conto por experiência própria, lá saiu o Carlos ligeirinho, foi ali, né, numa lojinha para comprar 2 baterias para colocar no controle, porque não tinha, né? Aí por que não tinha o material? Porque a gente não tem recursos humanos, não tem uma pessoa responsável por isso. Houve um tempo em que a escola pública era bem montada, não só de equipamentos, mas com recursos humanos também, né? Então, nós tínhamos lá funcionários, né? Tinha um funcionário que era responsável lá pela sala do audiovisual. Eu lembro, assim, que o 15 ali, quando eu cheguei, ele tinha uma sala montada com várias fitas cassete, material todo organizado para o professor ministrar aulas com o recurso do audiovisual. E hoje, né? Então, assim, é muito preocupante quando vem uma portaria dessas sem ter discutido com a comunidade escolar, com os professores, com as direções, para ver o que é preciso, o que está faltando, quais são as necessidades, né? Por que os alunos estão reprovando tanto? Será que é só porque os professores estão reprovando? Ou porque eles têm uma outra dificuldade, um outro fator que envolve isso aí? Eu vejo, assim, que há também a questão da evasão. Os alunos reprovam porque eles também se evadem da escola. Eles não vêm às aulas. E aí, um dos fatores, aqueles que começam a trabalhar, precisam de um dinheiro para ajudar as famílias, eles depois que começam a trabalhar e têm o seu dinheirinho, é complicado para eles estar voltando para a escola. Muitas vezes não fecha a questão do horário de transporte, né? Eu já em 2024, agora que passou, eu lembro, sim, de alguns casos de alunos ali que a gente fez contato, mandou e-mail, telefonou, chamou o responsável. E os alunos, mas eu saio cansado. Mas o patrão não me libera antes das 19 horas. Mas a aula começa às 19. Então, o aluno já vai chegar atrasado, aí ele vai perdendo o interesse, vai se desmotivando. É um provável reprovado. É um provável reprovado ao final do ano. É um provável indicador negativo. Infelizmente. E para contribuir, né, é um multifatores, né, que levam a uma reprovação, né? Uma portaria, a gente pode olhar por viés dos professores, que parece que eles estão, de alguma forma, colocando uma responsabilidade sobre os professores, como se os professores reprovassem, né? Na verdade, é uma caminhada do aluno que leva a uma reprovação. E agora o professor Carlos citando uma situação, né, de alunos questão do horário, né? Eu trabalho no noturno, o professor Carlos também, então a gente tem muitos alunos trabalhadores, né?
e que de fato chegam atrasados muitas vezes, e que muitas vezes é muito bem administrado isso dentro da escola, com os professores. Normalmente os professores são extremamente flexíveis, né, no ingresso às vezes fora do horário, sabendo daquele aluno trabalhador, né? Então a gente já tem dentro do trabalho anual um trabalho muito flexível junto ao aluno, né? A gente já tem outras instâncias dentro do caminhar anual, por exemplo, os conselhos de classes que são realizados trimestralmente, onde a gente avalia, além da nota que é dada ao aluno, como está esse aluno, né? Em que contexto ele está, o que está acontecendo com ele, por que ele não está vindo, né? Porque tem muitos que têm família, têm filhos, né? No contexto noturno, principalmente. Então, a gente vai avaliando todo esse contexto. No final do ano, quando o conselho final deliberativo, a gente considera todos esses contextos. Então, a gente vê muitos alunos que talvez, por nota, a média ele não atingiria, e a gente acaba deliberando como conselho, vendo todos os esforços, todas as condições, todas as potencialidades dele, que ele pode avançar para o próximo ano. Então, o professor já faz essa caminhada, né? E o professor Carlos tocou numa questão muito importante, né, na leitura da portaria, que ele não vai gerar a reprovação, o aluno vai avançar para o próximo ano, mas vai ter uma progressão, quer dizer, ele vai ter que trabalhar aquelas disciplinas, aquela carga horária no contraturno, né? Então, aquele aluno que porventura já faltou muitas vezes naquele ano, será que ele vai ter condições no próximo ano, de além do turno normal, né, no turno de aula dele, ele vir no contraturno para fazer uma disciplina? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Qual vai ser o recurso humano que vai ministrar essa disciplina, né? Vai ter um professor extra que vai ministrar essa disciplina? Vai ter mais recursos humanos, né? Então, é uma série de contextos. Hoje, nas nossas escolas, o professor Carlos citou que não tem biblioteca. Nós temos uma lei federal que rege, né, a LDB de 96, que ela estabelece o que uma escola deveria ter um mínimo para o seu funcionamento, né? E a gente vê que vários espaços escolares, eles foram sucumbindo, dando essa tal prioridade para a sala de aula. Hoje nós temos turmas no estado com 30 alunos, ou com mais de 30 alunos matriculados e frequentando, né? Então, acho que nós temos que debater mais buscando uma qualidade do que tentar facilitar essa questão da aprovação, né? Tem duas coisas que me chamam a atenção nessa portaria como um todo, e ouvindo a fala de vocês aqui agora. A primeira delas, né? A tal da progressão parcial, né? É uma sobrecarga para o aluno que já no currículo normal não conseguiu, não obteve a aprovação. Então, no próximo ano letivo, ele vai ter o currículo normal do próximo ano, porque ele foi aprovado, mas eu vou dar a ele uma sobrecarga. Exato. Então, assim, fica parecendo que é algo para inglês ver, né? Tipo assim, vou botar ele aqui, bota ele no próximo ano aí, depois no ano que vem a gente faz a tal da progressão parcial para ele aí e acha um jeito de aprovar, sabe? Fica parecendo isso. Mas é uma leitura... É o que vai acontecer na prática. Porque vocês estão relatando que falta material humano para resolver essa questão e garantir que o aluno adquira o mínimo de conhecimento necessário para aprovar nessa sobrecarga, nesse currículo extraordinário, né? Então, assim, querendo se corrigir o problema da reprovação, enfiando uma aprovação que não significa qualidade e conhecimento. Não. Acho que tu fez uma leitura muito interessante, né? Acho que é uma leitura que nós fizemos. A gente já teve recentemente um sistema de progressão e acabava caindo... Eu, professor Eduardo, tenho todas minha carga horária fechada, né? E eu tinha mais aqueles alunos que estavam em progressão. Então, eu tinha uma carga extra. E hoje a gente sabe que o professor do estado, ele já vem com uma sobrecarga, né? A gente vem com, nos últimos anos, com essas mudanças curriculares, com a criação de vários componentes curriculares. A gente tem muito professor não concursado, né? Contratado, que fica naquela angústia. Como é que vai ser o próximo ano letivo? Para onde eu vou? Com quantas escolas eu vou ficar? Então, hoje já há um sobrepeso sobre os professores do estado. Existe muita burocracia, né? Hoje a gente tem um sistema informatizado, mas a gente preenche uma série de documentos que são exigidos, né, para acompanhamento. Eu acredito que, de certa forma, tem que haver um acompanhamento, né? Uma certa fiscalização em outros órgãos, mas a gente está muito burocrático no nosso trabalho. Muito cumprimento de trâmites burocráticos, de documentos, papéis, muitos documentos que vêm via Google Drive, né? A gente está sempre em preenchimento. E agora a gente vê mais essa realidade caindo sobre nós. Então, será que isso tudo vai gerar uma qualidade de educação que eu, como professor Carlos, com certeza a gente prioriza, né? Eu acho que esse seria o debate inicial, né? Que, né, de fato, acho que não aconteceu, né?
Aliás, ele não aconteceu porque a gente conversava em off aqui que uma portaria como essa deveria, antes de ser oficializada e divulgada para a grande imprensa, né, para o estado inteiro, ele deveria inicialmente ter sido debatido com o Conselho Estadual de Educação. Pelo menos penso eu ser esse o rito adequado. Então, assim, já foi enfiado a goela abaixo, né, com perdão da expressão, né, chulo, mas é a verdade. Foi enfiado de qualquer jeito no sistema, agora façam aí. Né? Então, assim, o ponto em questão parece que a intenção é maquiar o indicador. Tá? A gente vai chegar nesse ponto ainda da nossa conversa de que a aprovação conta muito para os indicadores de qualidade de educação, sendo que uma série de outras coisas são meio que relegadas a segundo plano, que são tão importantes quanto, né? Então, para maquiar o indicador de aprovação, para que o Estado tenha um desempenho que na prática não tem. A qualidade se perde nesse curso todo aí. E o Conselho Estadual de Educação fazendo o quê? Pois é. Essa é uma questão que a gente precisa refletir também, né? Qual é o papel, afinal, do Conselho Estadual de Educação nesse momento, né? Porque, pelo que se viu, assim, foi uma decisão da secretária, né? Da secretaria de emitir essa portaria. Pode estar cheia de boas intenções, mas, como diz aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, assim, pode estar cheia de boas intenções, mas na prática, como é que isso vai acontecer? E parece que vem muito, assim, para... É mais uma medida, eu entendo assim, é mais uma medida que está vindo para desfazer aquilo que a gente tinha na escola pública, que é a gestão democrática, né? E a autonomia da escola. Quer dizer assim, ali eu estava lendo a portaria, diz que tem que discriminar no projeto político-pedagógico o processo, não sei se vocês viram, o processo avaliativo. O projeto político-pedagógico não é para isso. Então, assim, a impressão que a gente tem é que as pessoas que estão hoje na Secretaria Estadual da Educação, que estão lá nos gabinetes, elas não têm vivência do chão da escola. Elas não estiveram à frente de uma escola como professor da sala de aula, como um supervisor pedagógico, né? Como um diretor. Eu ingressei no Estado em 2001. Aliás, em 2000. Ingressei no ensino médio em 2001, por concurso público. Eu sempre digo assim, eu entrei pela porta da frente, eu não devo cargo para ninguém. Ninguém me botou lá por QI, eu entrei por concurso, né? E logo que eu entrei, por necessidade do ensino, eu já fui chamado para atuar na coordenação pedagógica, na supervisão do 15 de novembro, né? E eu me lembro, assim, que em algumas situações a gente estabelece que o aluno cumpra no turno inverso alguma disciplina, algum componente que ele tem lacunas. Vou te dar um exemplo. Nós recebemos no 15 uma vez 2 alunas que eram do curso normal da Escola Mena Barreto. Se elas eram do curso normal, a carga horária das disciplinas de física, de química, né, por exemplo, elas são diferentes, né? Por quê? Porque o curso normal ele habilita para o magistério, né? Forma professores das séries iniciais. Então, o foco é a didática, né? A didática pedagogia. a didática da matemática, a didática da história, a didática das ciências. Por quê? Porque trabalha com as séries iniciais, né? Diferentemente dos alunos que cursam o ensino médio, que é uma preparação para o curso superior. Então, o que a gente fez com essas alunas? Adaptação curricular. Na adaptação curricular, bom, vocês vão frequentar no turno inverso as disciplinas tal, da série tal, até chegar e né, fechar com aquilo que se propõe o currículo da nossa escola. Isso é da autonomia da escola, é da gestão da escola.
Não é a Secretaria da Educação que vai dizer que a gente tem que fazer isso, não. Isso está dentro da gestão da escola e, claro, daquilo que a gente, enquanto escola e tendo uma coordenação pedagógica, nós temos a visão sobre o que é necessário para o aluno. Nessa situação que está sendo colocada agora, não é muito diferente. Tá? Nós vamos oferecer, né, no contraturno, essa oportunidade do aluno ter vamos dizer assim, um acompanhamento, né, e refazer o seu processo de ensino-aprendizagem para ele, então, seguir na série a qual ele está cursando, né? Ele foi, vamos dizer assim, avançado, né? Que ele avançou. E Bom, se ele não conseguir, né? Se o aluno não tiver professor para atender, ou sei lá, qual é uma outra situação, e aí, como é que vai ser? Aí que está o problema, Um dos né? problemas. E outra, o número não vai ser assim 2, 3 em cada turma. Poderá ser mais. Em cada turma de, digamos, segundo ano, eu vou ter os alunos que são do segundo ano e mais aqueles que são do terceiro, né? Eu estou pensando aqui com o ensino médio, mais os do terceiro ano que vêm para o segundo frequentar. Tu imagina a miscelânea, a loucura que vai ser para a gestão da escola? E ainda mais agora tem as turmas das escolas que são de turno integral. Então, assim, ó, vai criar uma parafernália dentro da escola que precisa ter recursos humanos, precisa ter espaços pedagógicos, né? Então, precisa ter uma biblioteca, precisa ter uma sala de audiovisual, precisa ter um laboratório de informática, né? Sei lá. Nós temos escolas que não tem nem quadra coberta, entendeu? E aí, como é que vai ser? Né? Então, isso que o governo tinha que se preocupar antes. basicamente, vai mais causar dificuldade do que facilitar ou gerar qualidade de ensino. Maqueia o indicador. E, obviamente, a falta de diálogo com as instâncias, né, e democratizar a tomada de decisão. Como é que vocês tiveram um diálogo já com as entidades de representação de classe? Como é que está se posicionando as entidades nesse sentido? Favoráveis, contra? O que estão planejando fazer? Vai ficar por isso mesmo? Pelo que eu assisti da parte do CPR sindicato, o sindicato vai cobrar do governo do estado que sejam dadas as condições, né? Então, tu tem que ter espaços físicos e recursos humanos para poder dar conta disso aí, né? Não é possível, assim, que tu queira fazer isso aí sem investir, né? Em condições, em melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. Então, é preciso que se pense nisso aí, primeiramente, né? O que a gente vê, assim, nos últimos anos, eu particularmente vivi um estresse, e eu acho que tu acompanhou um pouco disso aí, desde dezembro de 2022, um estresse emocional em função das políticas, né, do governo do estado, e no caso da nossa mantenedora, da coordenadoria, quando decidiu, assim, fechar modalidade de ensino EJA, primeiro numa escola, depois na outra, ameaça de municipalização, e tudo isso aí demanda uma energia, né, que a gente poderia estar utilizando a nossa energia para desenvolver projetos pedagógicos, né, para desenvolver atividades com os alunos, ao invés de estar precisando ir lá se manifestar, né, e discutir, chamar audiência pública, e não sei o que lá. Claro, tudo é válido, eu acho que tudo é aprendizado, né? Os alunos também, naquele momento ali, eles vão exercer a cidadania de fato, mas, enfim, eu penso que o governo, por tomar decisões, né, sem, primeiramente, fazer um diagnóstico, sem conversar com a comunidade, o que tem acontecido é de naufragar as suas propostas, né? Acaba que aquilo ali não está rendendo, né? Não está rendendo frutos. Está sendo negativo para a comunidade escolar. Cada governo que entra, eu tenho já mais de 20 anos de magistério estadual, e o que eu vejo, assim, cada governo que entra inventa uma modinha. Acho que tem que parar com isso.
sabe? Não é mais possível continuar assim. Cada governo que entra inventa uma modinha, não. Importante registrar. Ambos vocês têm especialização em gestão de educação, né? Eu acho assim, a escola tem os profissionais que foram habilitados e formados numa universidade, pensaram sobre a educação. Todos nós que estamos nas escolas, nós estamos pensando sobre essa situação. E eu vou te dar um exemplo, assim. Quando eu estava na supervisão do 15, isso ali no 2004, por aí, 2005, eu acho, uma das coisas que a gente pensava era sobre essa questão da reprovação e da evasão, em especial no turno da noite, né? E daí o que nós pensamos assim, vamos pensar uma solução para isso, assim, porque nos apavorava ver aquela quantidade evadida no final do trimestre, do semestre. Pensamos uma proposta de um curso técnico para o turno da noite, né? Que daí é que veio, depois de muita tramitação de projeto para a SEDUC, para a SUEPRO, né? Via Conselho Estadual de Educação, veio a aprovação do curso técnico de administração na Escola 15 de Novembro. Então, assim, e isso partiu da onde? Partiu da gestão da escola, partiu da supervisão da escola preocupada com aquilo que ela estava vendo. Então, nós somos profissionais da educação, nós estamos sempre preocupados com aquilo que está acontecendo. Então, assim, não é alguém lá, um iluminado de um gabinete, uma secretaria, que vai pensar uma proposta e vai, como se fosse assim, varinha de condão, vai resolver o problema. Não. Né? Tem que eu ver acho o que até que tá resolveu, vai resolver o que está problema. acontecendo lá na escola. Mas eu acho que né? vai resolver o problema Se tu quer do governo. qualidade, Né? se tu quer qualidade da educação, tu tem que ver quais são as medidas que é preciso tomar lá na escola, né? E o Eduardo também já tem a formação na gestão, atuou na gestão municipal da educação, e acredito que ele tem também bastante experiência sobre isso, ele tem essa visão também, né? Acredito eu. Até é importante, cito, né, o Jojo Borges, né, secretário de Educação por um período numa transição para o reinício, né, das aulas presenciais, um momento bastante dificultoso, né, onde a gente não sabia como lidar com muitas situações e mesmo não estando preparado para aquela situação, tinha que ter pessoas que estavam querendo ajudar, né? E o Jojo foi um que naquele momento contribuiu muito, né, para a educação no município. A gestão, ela trabalha em geral com muitos números, né? E eu acho que o Estado ele está frisando essa portaria pensando unicamente nos números, né? Só que a gestão ela tem N possibilidades, né? Ele tem uma diversidade de potencialidades, ele tem a máquina na mão, ele tem recurso, ele tem dinheiro, ele tem uma potencialidade ali. E eu vejo que a SEDUC ela tem uma justificativa clara, né? Eles têm taxas altíssimas de reprovação, mas baseadas somente em números, né? Então, acho que tudo que o professor Carlos trouxe foi para mostrar que existem vários outros elementos que não foram considerados no pensar dessa portaria. E, mais uma vez, algo que está sendo implantado aí, que vai ser implantado e que a gente soube, né, no noticiário. E eu, particularmente, estou me reservando a ver o que nós vamos receber agora, já daqui 2 semanas, né? O que a direção vai nos apresentar dessa nova proposta que está chegando a elas também. Muito bem. Só aqui fica como opinião minha, me parece que o Estado sim se preocupou, mas com o indicador da aprovação. A Com qualidade, certeza. mais uma vez, relegada sei lá, terceira, quarta, quinta opção aí da lista aí. Vamos aprovar e garantir os recursos aqui, depois a gente vê o que faz. Talvez seja esse o caminho, mais ou menos. O que é uma pena, porque quem paga é o aluno futuramente, né? Por uma educação deficitária, enfim, quando ele tiver de cara com o mundo, com a vida, e que necessitar das capacitações ali, vai ter muita dificuldade.